A SP Trans vai apresentar hoje na Prefeitura de São Paulo um relatório com a defesa das empresas UpBus e Transwolf sobre suposto envolvimento delas com o PCC. A Beatriz Manfredini tem detalhes. Bom dia, Beatriz. Pois é, Colombo. Bom dia para você outra vez, para a Lívia, para todos que nos acompanham. Essas duas empresas de ônibus, elas foram alvo de uma investigação do Ministério Público de São Paulo em abril do ano passado. E desde então estão sob intervenção, ou seja, as empresas, os diretores saíram de cena e a SP Trans assumiu a direção tanto da Transwolf quanto da UpBus, que atuam na Zona Sul e na Zona Leste aqui da capital. No fim do ano passado, a gente antecipou aqui para vocês no Jornal da Manhã que a Prefeitura iria entrar com um processo de caducidade dessas duas empresas. Isso quer dizer o encerramento do contrato. Mas, em dezembro, antes que isso ocorresse, a Prefeitura de São Paulo deu 15 dias para que as duas empresas apresentassem suas defesas. O prazo para essas defesas serem apresentadas terminou agora na última segunda-feira, dia 27 de janeiro. Tanto a UpBus quanto a Transwolf enviaram documentos de defesa para a Prefeitura e hoje, às 2h da tarde, tem uma reunião no gabinete do prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, com o presidente da SP Trans, secretário de Transporte, secretário de Fazenda, secretário de Governo, a procuradora-geral do município, justamente para que a SP Trans apresente esse relatório a partir da defesa das duas empresas e eles cheguem a uma conclusão. Internamente, na Prefeitura de São Paulo, o que se fala é que esses contratos serão mesmo encerrados, que entrarão em caducidade. Há pouco espaço para continuidade, então, dessas empresas atuando. Inclusive, se isso realmente acontecer, confirmando, então, a caducidade e o encerramento do contrato, aí começa um processo longo. A Prefeitura de São Paulo tem que iniciar uma nova licitação para procurar novas empresas para fazer todo esse trabalho e isso deve, inclusive, atrasar os planos do prefeito Ricardo Nunes, nós já contamos aqui também, para extinguir a SP Trans. Por quê? Porque até que esse processo termine, até que novas empresas sejam encontradas para fazer a gestão dessas frotas, a SP Trans tem que continuar sob o comando, então, dessas linhas de ônibus que atualmente estão com a Transwolf e também a UpBus. Então, reunião hoje às 2h da tarde, a expectativa que esse processo de caducidade aconteça, tudo isso depois dessa análise da defesa das duas empresas. Lembrando também, Colombo, que a Prefeitura de São Paulo monitora uma possibilidade de greves, está atenta para que isso não ocorra, justamente porque esse é um momento delicado de encerramento de contrato, muitos funcionários ficam com medo de serem mandados embora. No caso da Transwolf, tem muitas pessoas que alugam os ônibus para as empresas, principalmente os ônibus de menor porte. Então, isso está sendo monitorado e também vai ser assunto dessa reunião às 2h da tarde. Vamos acompanhar. Beatriz, deixa eu aproveitar e te perguntar. O Ministério Público de São Paulo apresentou uma denúncia contra 12 pessoas acusadas de integrar o PCC, não é? É isso, são 12 pessoas, Colombo, que foram alvo de uma operação recente do dia 14 de janeiro do Ministério Público, chamada Falso Grito, ou Screen Fake, como vem sendo chamada em inglês. E aí essas 12 pessoas, então, foram denunciadas à Justiça pelo Ministério Público na última segunda-feira. Entre elas, são 3 advogados e também ex-dirigentes de uma ONG, uma organização não governamental chamada Pacto Social e Carcerário. O que acontece é que essa operação ela partiu de uma investigação que começou há cerca de 3 anos, quando a polícia conseguiu gravações a respeito de um esquema. Alguém tentou entrar em um presídio com um card de memória que continha um esquema, então, que beneficiava essa organização criminosa. Os advogados estavam aí em uma das etapas de comando dessa organização e tanto a ONG quanto esses advogados atuavam, então, para beneficiar o PCC, para beneficiar essa organização criminosa. Então, notícia aí do início da semana, o Ministério Público, depois dessa operação, denunciou essas 12 pessoas à Justiça de São Paulo. Colombo. Beatriz Manfredini, ao vivo e direto de São Paulo.